O Estação Saúde de hoje vai falar sobre a importância da fisioterapia. E a nossa convidada aqui de hoje é a fisioterapeuta Vitória Maciel. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Thelma. Vitória, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa qual é o objetivo da fisioterapia. O objetivo principal da fisioterapia é a parte de reabilitação, é você restaurar uma função perdida do indivíduo. Tá. E ela é indicada para todos os tipos de pessoas? Sim, a gente pode atender desde crianças, adultos, idosos, vai depender da patologia ou da doença que a pessoa apresentar. E aí, desde que essa doença traga uma perda de função, a fisioterapia vai entrar na reabilitação para poder recuperar ou restaurar essa função perdida. Vitória, quando a gente fala em fisioterapia, a função mais importante é a reabilitação? Quando a gente fala de função, a gente está falando de movimento, de coisas que a pessoa deixou de fazer, por exemplo, pegar um objeto, se movimentar, realizar a marcha, ou poder andar, isso é uma função. Então, restaurar uma função significa restaurar a apreensão, o movimento de pegar um objeto, ou você voltar a andar, isso é que a gente chama de função. E reabilitar significa você restaurar aquilo que a pessoa perdeu. Em muitos casos, ela consegue, então, como você estava citando aqui, que ela não teve um acidente, dificultou ali para andar, ela consegue, então, voltar a caminhar com a fisioterapia? Sim, na grande maioria dos casos, é possível que ela restaure essa função perdida. Em casos de acidente, tanto automobilísticos, quanto acidentes de trabalho, de forma geral, ou por um processo inflamatório e álgico que levou a essa perda de função, a fisioterapia vai trabalhar para que essa pessoa consiga restaurar. E na maioria dos casos, isso é possível. E leva muito tempo, Vitória, essa recuperação? Depende do caso, depende do dano que foi causado, se foi uma fratura, se foi um dano neurológico. Cada processo, seja uma reparação óssea, uma reparação de tecido ou uma alteração neurológica, tem um tempo específico para isso. Então, isso pode levar meses e pode chegar a levar anos. E quais as áreas mais abrangentes? A área mais conhecida e mais antiga da fisioterapia é a ortopedia. Então, foi a que primeiro surgiu e ela ainda é a área mais forte, voltada para a reabilitação de fraturas, de problemas decorrentes de esporte, mas existem outras áreas além da ortopedia. Então, além dessa área ortopédica, Vitória, quais as outras áreas que ela atua? Temos várias áreas. A área de cardiorrespiratória, que é a área que trabalha o condicionamento cardiovascular, que trabalha a parte pneumológica, trabalha com problemas respiratórios de forma geral, enfisema pulmonar, bronquite crônica. A parte cardiovascular trabalha com hipertensos. Nós temos a parte de reumatologia, que trabalha com problemas crônico-degenerativos, artrite reumatoide, osteoartrose. A geriatria, que trabalha com pacientes com osteoporose, por exemplo, diabetes mellitus, que é muito comum na geriatria. Temos a área de pediatria, neuropediatria, que vai trabalhar as crianças com problemas neurológicos, como, por exemplo, uma síndrome de Down. A neuroadulto, que vai tratar os pacientes que sofreram traumatismo crânioencefálico. A dermatofuncional, que trabalha mais a parte de tecido, a parte tegumentar, que trabalha com drenagem linfática, que trabalha com a beleza corporal. A ergonomia, que também é uma área muito interessante, que ela vai trabalhar em empresas, então trabalha com toda a estruturação de um posto de trabalho para prevenir complicações decorrentes ocupacionais, decorrentes daquele trabalho desenvolvido, trabalhos repetitivos. A gente tem várias áreas, é bem abrangente. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais orientações da doutora Vitória Maciel. Estação Saúde volta agora com o tema A Importância da Fisioterapia. Se você perdeu o começo dessa entrevista, é muito fácil. Depois você pode acessar www.estaçãosaude.blog.br e assistir desde o começo essa interessante entrevista com a doutora Vitória Maciel. E agora, Vitória, eu gostaria que você me falasse se Pilates e acupuntura
podem ser especialidades da fisioterapia? Sim, ambas são especialidades da fisioterapia, são reconhecidas pelo Conselho. A gente tem o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e o Conselho Federal também, que a gente chama de COFITO. O Pilates ele é mais voltado para problemas posturais, problemas de coluna de forma geral, e isso pode ser usado tanto em crianças até idosos. E a acupuntura ela é já mais voltada para analgesia, para quadros álgicos, quadros de dor. Então, as pessoas se submetem a sessões de acupuntura para o alívio da dor e para depois a gente poder entrar com reabilitação. Porque muitas vezes, se o paciente tem dor, a gente não consegue trabalhar. Então, primeiro eu tiro a dor, para depois eu conseguir reabilitar um músculo lesado, um tendão machucado. Então, você acaba trabalhando em conjunto, primeiro por fases, né? Sim. Entra com a acupuntura e depois que inicia o trabalho com a fisioterapia. Isso, eu posso começar dessa forma e posso trabalhar concomitante, eu posso trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, em geral, a acupuntura é sempre feita inicialmente para analgesia. Vitória, qual é a importância da fisioterapia hoje? Qual a diferença de 10 anos atrás? Eu acredito que na difusão do trabalho do fisioterapeuta. A fisioterapia, como é uma área nova, ela não era tão difundida quanto é hoje. Hoje a gente tem várias especialidades, a gente trata várias áreas da saúde. Então, eu tenho pacientes ortopédicos, eu tenho pacientes reumatológicos, geriátricos, isso é muito abrangente. O reconhecimento profissional. Hoje, o fisioterapeuta ele atua dentro de uma equipe multiprofissional e ele tem um papel muito importante dentro de uma equipe. Então, eu acho que o reconhecimento da profissão, hoje, ela está muito mais difundida do que ela era antigamente. Qual o perfil, Vitória, das pessoas que procuram a fisioterapia? Em geral, são pessoas com quadro álgico, que apresentam uma dor, seja ela aguda ou crônica. Esse é o principal motivo para se procurar a fisioterapia, ou porque ela perdeu uma função, ela não consegue mais, por exemplo, se movimentar. E aí ela vai procurar um fisioterapeuta. Vitória, explica então para o pessoal de casa o tipo de material que é utilizado durante as sessões de fisioterapia. Bom, a gente divide a fisioterapia em recursos tecnológicos ou recursos eletrotermofototerapêuticos e a parte de cinesioterapia. Então, os recursos que a gente usa são os aparelhos que você normalmente usa para analgesia. Então, a gente tem o laser, a gente tem o ultrassom, a gente tem o TENS, que são algumas formas de corrente. Tudo isso é voltado para tirar a dor do paciente, né, para os quadros álgicos. E depois é que a gente entra com a cinesioterapia, que é a parte do movimento. Então, são as atividades de alongamento, de fortalecimento muscular, para que você consiga uma reabilitação completa, porque muitas vezes eu tiro a dor, mas não reabilitei a estrutura, e aí o quadro inflamatório vai voltar. Então, eu preciso trabalhar sempre junto com os recursos, que a gente usa os recursos fisioterapêuticos, e com a cinesioterapia. E nesse momento, é importante também auxiliar com algum tipo de exercício físico, uma academia, alguma coisa, ou não? São separados? São fases separadas. A fisioterapia está voltada para uma patologia específica, para uma doença específica. A partir da hora que eu reabilitei, essa pessoa já consegue voltar para as AVDs, que são as atividades de vida diária, aí ela pode, sim, com orientação de um educador físico, voltar para uma atividade física numa academia, por exemplo. Ela tem que estar totalmente recuperada. Não é o caso, por exemplo, vou fazer uma hidroginástica na piscina que vai auxiliar, não. Não, na verdade, se eu fizer uma opção pela hidroterapia para tratar uma determinada doença, ela vai fazer essa hidroterapia, ela vai se recuperar dessa função perdida, e aí depois ela pode manter isso com hidroginástica. E aí isso vai ser feito pelo educador físico, mas desde que ela tenha se recuperado daquele quadro que ela apresentou. Enquanto ela tiver uma patologia específica, ela não consegue fazer isso. Ela pode até se prejudicar se ela continuar fazendo uma atividade física sem cuidar do problema apresentado. Então, olha aí a dica da doutora Vitória Maciel. Nós vamos novamente para um breve intervalo e voltamos já com mais informações. O Estação Saúde volta agora com o tema A Importância da Fisioterapia. Eu estou aqui com a doutora Vitória Maciel, que está nos esclarecendo e orientando sobre esse tema. Vitória, eu gostaria de saber, aquele paciente que ficou por muito tempo acamado, é indicado que ele faça fisioterapia?
Sim, por vários motivos. Uma pessoa que fica muito tempo acamada, ela vai ter complicações respiratórias, então ela pode ter uma pneumonia decorrente de uma complicação respiratória. A fisioterapia nessa área pneumológica, ela vai trabalhar, por exemplo, a higiene desse pulmão para evitar complicações, por exemplo, para que ela não tenha uma pneumonia, uma falta de ar. Essa pessoa perde todo o condicionamento cardiovascular, então se ela for tentar voltar às atividades normais, ela não volta com a mesma facilidade, ela vai se cansar muito. Então a gente precisa preparar o coração para isso, além da síndrome do imobilismo. Uma pessoa que fica parada por muito tempo, ela perde massa muscular, ela perde massa óssea, ela tem um enrijecimento das articulações. Então, se essa pessoa não for movimentada, e a gente chama de mobilizada, ela não consegue voltar às atividades sem dor, sem um desgaste maior e, às vezes, sem sequela. Então é essencial, né? Essencial. Não dá para um acamado voltar às atividades sem fisioterapia. Vitória, hoje a fisioterapia ela vem fazendo um papel muito importante na vida dos idosos. Por quê? Pelo crescimento da população idosa, a gente teve um crescimento, um avanço da população idosa muito grande. A estimativa é que a gente seja, em 2025, o 6º país do mundo em número de idosos, e isso tem tido uma mudança sociopolítica e econômica muito grande, e uma atenção voltada para essa população idosa. Então, antes se tinha apenas o Estatuto do Idoso, hoje a gente tem todas as políticas voltadas para o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, e a fisioterapia entra aí para esse envelhecimento ativo, para esse envelhecimento saudável, para a prevenção de doenças crônico-degenerativas, que são aquelas doenças mais prevalentes do idoso, a hipertensão, o diabetes, a osteoporose, e que isso onera o sistema de saúde. Se eu fizer um trabalho tanto preventivo quanto curativo e até reabilitador, eu consigo fazer com que essa pessoa não deixe de ser ativa, ela continue na sociedade, sendo produtiva, ou tendo pelo menos qualidade de vida. Melhora totalmente aquele tempo de vida dela, idoso, que às vezes, muitos casos, ele fica em casa e até atrofia ali os movimentos, não consegue levar uma vida saudável, né, Vitória? Então, seria imprescindível mesmo. Sim, você consegue melhorar a qualidade de vida, aumentar, prolongar tempo de vida sem qualidade de vida, não seria uma coisa saudável. Então, o que se preconiza hoje, principalmente para a população idosa, é você ter sim um aumento da qualidade de vida, um aumento da longevidade, mas com qualidade de vida. Que esse idoso continue ativo, continue tendo seu lazer, sua socialização. Isso é muito importante. E hoje em dia vem acontecendo muito isso, né? A gente vê assim nas academias, os idosos frequentando. Então, tá bem legal, né? Não é mais aquela coisa dos avós de antigamente, aquela coisa, né, dele em casa. Hoje não, né? Eles estão bem mais ativos, né? Sim, eles são socialmente mais ativos. Hoje eles acreditam na prevenção, no cuidado com a saúde. Isso está muito mais divulgado. E muitos idosos ainda trabalhando. Então, hoje, aquela visão de que a avó tem que ficar em casa, o avô tem que ficar em casa. Não, eles têm atividades sociais, eles têm atividades recreativas, culturais. E bem mais ativos, né? Muito mais. Como fisioterapeuta, Vitória, o que você indica para aquela pessoa que quer ter realmente uma vida saudável? A vida saudável vai englobar muitas coisas, por isso que na área da saúde a gente trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, para que você tenha uma vida saudável, claro, como fisioterapeuta, eu vou falar da atividade física. Essa pessoa tem que ter um cuidado com o corpo, com a manutenção dos movimentos. Então, ela tem que ter uma atividade física para que ela consiga ter uma maior longevidade. Mas aí também entra uma alimentação adequada, balanceada, que é feita por um nutricionista. Ela tem que estar com a cabeça bem, ela tem que estar feliz. Então, se ela tiver problemas emocionais, ela tem que ser cuidada por um psicólogo. Mas, em geral, o que se diz, né, de forma até coloquial, é que a pessoa tem uma alimentação saudável, uma atividade física regular, ela consegue prolongar um tempo de vida com qualidade de vida. É um conjunto, né? É um conjunto de atividades multiprofissionais para que uma pessoa tenha uma qualidade de vida e uma vida mais saudável. Inclusive, aqui no programa agora, nós estamos incentivando, através do nosso bloco, Viajar Faz Bem à Saúde. Muito bem. Que as pessoas vão, que viajem, que tenham o seu lazer, né? Como a doutora Vitória está explicando aqui, tudo se trata de um conjunto. Então, logo mais, confiram um clipe aí com uma opção de turismo para que você tenha um lazer e mais qualidade de vida. O Estação Saúde vai chegando ao final, mas antes eu gostaria, Vitória, que você desse as suas considerações finais.
Com relação à melhora da qualidade de vida? Vamos falar um pouquinho de todo o programa aí. A gente falou dos idosos, falamos aí dos jovens, dos problemas, né, que uma pessoa pode enfrentar após um acidente. Então, eu gostaria das suas considerações finais ou alguma dica especial que você deixou de falar durante o programa. Eu acho que, como profissional da saúde, a dica principal é cuidar da sua própria saúde, é pensar na prevenção de coisas que você pode evitar. E quando a gente não conseguir evitar, prevenir alguma complicação que possa vir, ou por um processo de envelhecimento natural, que você trate e que não fique esperando a coisa piorar. Então, os profissionais da saúde, de forma geral, eles estão aí para ajudar, para que as pessoas tenham longevidade, tenham qualidade de vida e que busquem, por exemplo, lazer, porque se eu não tenho saúde, eu não tenho como procurar lazer. E aí essas pessoas podem ter mais lazer, podem ser economicamente ativas. Eu acho que isso é muito importante, a conscientização daquilo que você está procurando. Eu agradeço demais a sua entrevista, muito obrigada pelas suas orientações. O Estação Saúde vai chegando ao final. Assista, confira o clipe aí especial preparado para você e até o próximo programa.